com o desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves e Rogério de Oliveira. Estávamos falando agora, Érica, é a nossa entrevistada, a psicóloga Érica Piedade, qual é o perfil das pessoas que adotam? Tem uma pergunta aqui da nossa aluna da Estácio, que diz assim, só pode ser casal ou pode ser uma pessoa que ficou viúvo, que é solteiro, pode adotar? Quem é que tem preferência? E o Luciano, candidato a conselheiro tutelar, também gostaria de saber se esse processo de adoção é feito em algum tipo de levantamento ou pesquisa sobre o histórico e condições dessa pessoa que pretende adotar. Qual é o perfil de quem adota no Rio de Janeiro, Érica? Desembargador, na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que qualquer pessoa, a partir de 18 anos, pode adotar, com diferença de 16 anos para a criança, né, que está sendo adotada, ou adolescente, se for o caso, independente do estado civil. Então, a gente tem casais sem filhos, casais com filhos, casais homoafetivos, adoções unilaterais de pessoas solteiras, viúvas, enfim. Então, a gente tem assim, um contingente de pessoas o mais variado possível, até em função, eu acredito muito, da divulgação que hoje a gente tem, de que qualquer pessoa pode adotar. E muito estrangeiro também, estrangeiro. Temos adoções internacionais, assim, mas que são mais adoções internacionais de estrangeiros que residam aqui, mas que são, a maior parte das adoções internacionais são de crianças que a gente não encontra habilitados aqui no Brasil, em território nacional, e são desenvolvidas pela CEJAI. Então, a gente tem uma coordenadoria estadual de adoções internacionais, judiciária de adoções internacionais. Aquela que eu fui demitido. Uma das quais, né? Mas imagine os senhores em 1988 para 90, um casal de franceses chega ao Rio de Janeiro, vai a Friburgo e se apaixona por uma menina chamada Aline. Pode continuar, o segundo capítulo vem depois. E aí, o que acontece? A gente pode, claro, toda pessoa vai ter, através do estudo psicológico e social, psicossocial, uma análise de toda a situação sociofamiliar, inclusive a questão financeira, socioeconômica, mas não é o prioritário. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela pode adotar. Uma pessoa que ganha 40 mil também. Então, assim, não há nada que obste desse ponto de vista. Alguns documentos são importantes para essa habilitação. Então, identidade, CPF, o comprovante de residência, algumas certidões, inclusive certidões cíveis e criminais, justamente para evitar que haja aí algumas pessoas envolvidas com ilícitos ainda, sei lá, que possam de alguma forma se aproximar desse projeto. Então, é feito um levantamento, sim, do ponto de vista documental. A pessoa tem que pagar alguma taxa, alguma coisa? Agora a gente tem uma inovação maravilhosa, que todas as certidões são gratuitas para fins de adoção no estado do Rio de Janeiro. Boa. Inovação do nosso queridíssimo aqui. O presidente do tribunal realmente não poderia tê-lo deixado na presidência da coordenação estadual judiciária da adoção internacional. Realmente ele inova, né? Ele tira as coisas do lugar e ainda se opõe ao auxílio à educação para os filhos dos magistrados. Aí eu vejo com verbas das custas judiciais. Veja, Vitor, como é difícil levar todo esse processo, como é preciso ser juiz, né? E juiz, aqui eu estou falando de magistrado mesmo. No caso do casal francês, o juiz teve uma crise de consciência porque ele não sabia como avaliar se aquele pedido de adoção de um casal jovem que não falava nem português, como era aquilo, né? E ele teve a oportunidade de verificar que aquele amor era genuíno, porque um dia, em audiência, ele sem saber o que fazer, porque ele fez diversas audiências, fez diversas exigências, então um dia em audiência a senhora francesa perdeu o emprego porque ele exigiu que o casal viesse ver a criança aqui. Ela perdeu o emprego lá, um dado.
E um outro dado, ela um dia em audiência, ela virou-se para o juiz e disse, olha, está com febre. Está com febre, ninguém vê isso e tal. E o juiz efetivamente foi lá, colocou a mão e a temperatura estava alta. Naquele momento o juiz achou que estava no caminho certo. Porque bastava ter indeferido, era estrangeiro na ocasião. Era uma dificuldade. Indeferia, acabou, vai, recorre, faz o que você quiser. Mas naquele momento o juiz começou... A preocupação, o cuidado, né? O cuidado, aquele dado e mais a perda do emprego da mulher, né? Ele ficou só ele. Né? Juiz, então, solitário, sem a equipe técnica que hoje, felizmente, em alguns lugares tem, mas ele decidiu com sensibilidade. O juiz chama-se Antônio Carlos Esteves e é o nosso poeta que está aqui presente. Por isso ele conhece tão bem essa história. Essa história, eu vou só dar o final dela. Depois eu fui promovido, mas um dia eu me encontrei com um advogado que eu não sabia do resultado. E é muito difícil eu falar sem me emocionar. A Aline não fala mais português. É a primeira aluna da turma. Érica, histórias como essa, você com tanta experiência, nossos ouvintes gostam dessas histórias, né? O nosso querido desembargador Antônio Carlos Esteves contou, emocionado, uma história em que ele participou como protagonista, como juiz da causa. E você deve saber muitas histórias. Conta algumas histórias para os nossos ouvintes aí, de adoções emocionantes, adoções que foram resgate da afetividade, que foi o respeito ao direito que a criança tem de ter uma família. Conta algumas histórias aí. Com a cara humana, né? Eu tenho várias histórias. Eu tenho muitas histórias, principalmente de adoção tardia, através do apadrinhamento. Então, a gente teve muitas aproximações pelo apadrinhamento que surtiram depois, desembocaram num processo de adoção. Então, crianças de 10 anos, de 11 anos de idade, que conheceram os padrinhos e depois se vincularam e acabaram se tornando filhos. Eu me lembro de uma situação de uma menina de 16 anos também, através de uma madrinha, que foi maravilhoso, muito emocionante. Ela sempre está presente em todos os grupos, dando o seu testemunho. Hoje ela é uma advogada brilhante e ela diz assim: eu descobri a minha mãe aos 16 anos, mas ela sempre foi minha mãe. Então, eu não tenho por que me queixar, porque a minha mãe, eu estou muito feliz, é ela. E realmente uma pessoa maravilhosa, que é a Cira. A Cira é fantástica, trabalha no MP, enfim. A gente, e a Michele, sempre dão testemunho. Eu me lembro de uma situação de uma habilitada, que era uma história muito dramática. Era um menino que a mãe era paciente psiquiátrica e ele tinha sido colocado junto ao pai. E o pai tinha uma companheira que maltratava esse menino violentamente. E esse menino, a madrasta colocava ele, uma coisa assim apavorante, sobre um formigueiro. Então ele... Negrinho pastoreiro. Era terrível. É a nossa lenda, é da nossa história, né? E aí a gente... Horrível, desembargador. E aí o menino foi acolhido e apareceu, ele já era um menino maior, tinha 7 para 8 anos, e apareceu uma habilitada, que começou a se aproximar dele. E ela estava muito encantada com ele, era solteira. E ela reencontrou, foi uma história muito engraçada, assim, pelo desdobramento até nessa escolha da criança depois com o adotante. E ela se encontrou com um ex-namorado de muitos anos antes. E o namorado se envolveu, voltaram lá a se relacionar afetivamente, e ele se encantou com a criança. E ele entrou com o processo, foram morar juntos. E era muito engraçado, porque eu acho que o menino, até do ponto de vista psicológico, subjetivo, ele precisava reescrever aquela história que ele tinha com a figura paterna. Então ele criou um elan, ele criou um vínculo com este pai, a mãe ficava até com ciúme. Porque o projeto tinha sido inicialmente dela, mas ele encampou, e foi muito, muito gratificante acompanhar, assim, como depois esse menino ficou muito bem com a família, fora as adoções de crianças. Fora as crianças, ele já é um rapaz. Érica, tem umas histórias. Há um ano tem uma amiga que adotou uma criança, quer dizer, começou a conviver com a criança, né, que era filha do namorado, e acabou o namoro, né, o rapaz foi embora e ela ficou com a criança. Ela quis adotar, a menina fez 15 anos e ela queria fazer uma tatuagem. Você queria fazer uma tatuagem e que você também fizesse a mesma tatuagem, para nós termos, né, uma identificação física desse vínculo que a gente tem.
E aí a menina começa a procurar os lugares, porque pudesse fazer queria fazer um coraçãozinho na mão, no músculo que seja, não. Todo lugar que ela ia dizer assim, não pode fazer, porque o juiz Ciro Darlan proibiu. Ela me ligou, o que o Ciro tem com isso? Olha, primeiro que o Ciro não é mais juiz da infância e juventude, né? Isso tem muito tempo que não é. Eu acho que a história está esquisita. Aí liguei para o Ciro, eu nunca fiz isso. Né? Aí apareceu um tatuador que tinha sido até montado pelo Ciro, né? Por algo que ele nem sabia. Eu liguei para ela, olha, você pode ir lá falar com os tatuadores, que o Ciro nunca editou essa portaria, ele não proíbe essas coisas, nem poderia fazê-lo, e ele há 10 anos, né, já é desembargador, então essa história não procede. E elas foram lá e a menina depois me ligou. Né? Olha, muito obrigado por você ter entrado no circuito, não sei o quê, que agora eu e a minha mãe, além desse afeto que temos, nós temos algo no nosso corpo que nos identifica, né, como mãe e filha. Te conta isso, né, Ciro? É verdade. Há muitas lendas aí, uma das lendas aí que me marcaram mais aí foi mandaram cobrir a bunda da Carla Pérez e me atribuíram essa questão. Realmente foi um comissário da infância e da juventude. Se você fez isso é porque é ciumento, não queria que os outros vissem. Só queria só para mim. Mas um comissário realmente fez isso. Ele foi lá, pegou um outdoor, começou a cobrir. E como eu sou de prestigiar os meus servidores, eu assumi isso aí, mas não tem nada a ver, pelo contrário. Depois eu chamei a Carla Pérez para ela me mostrar ao vivo. E foi um espetáculo, né? Foi um espetáculo. Uma inspeção judicial. Inspeção judicial para ver se era autêntica aquela. Você imagina aquele monumento no outdoor. Né? Quanta batida de carro, né? Você me lembrou de uma história, desembargador, que foi uma adoção também emocionante, que era uma adoção de 2 meninas, e uma já tinha 12 anos e a outra tinha 10. E foi com o doutor Pedro, e ela, no meio da audiência, ela falou assim, doutor, eu posso fazer um pedido? Aí ele, pode. Eu posso mudar meu nome? E ela não tinha combinado nada com a mãe. E ela colocou o nome da mãe como o segundo nome dela. Então ela homenageou a mãe no momento da adoção, no momento da audiência, colocando o nome da mãe junto ao dela. Foi muito emocionante. E aí tem uma questão assim do empoderamento das famílias. Você falou uma coisa que é muito importante. Às vezes as famílias, através de toda essa lógica judicializante que a gente vive, acreditam que tudo tem que ser resolvido pelo juiz. Exato. E as famílias não conseguem se empoderar. Então, o momento que é adotado, enfim, se tornou filho pela filiação adotiva, é seu filho. Você tem que se tornar potente naquela relação. Tem que se empoderar das decisões que são decisões atinentes à relação mãe-filho, pai-filho. Que é um assunto muito recorrente, essa questão das adoções homoafetivas. Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nem sempre erra, como errou recentemente, mas teve uma decisão de uma abertura das adoções reconhecendo a entidade familiar homoafetiva. Foi uma decisão histórica, com uma outra composição, não a de ontem, não a dessa semana, mas como é que você, como psicóloga, tem analisado esse tipo de adoção por pessoas homoafetivas? Desembargador, na verdade, nós não temos uma única referência na vida, nós temos várias referências. Nós temos as referências aí de pai, de mãe, de avô, de tio, de madrinha, de padrinho, a gente tem muitas referências. E, na verdade, não é o excesso de referências afetivas que nos faz mal, é a falta. Então, eu sempre costumo dizer isso, até com relação a algumas instituições, por exemplo, que discutem que o padrinho tem que se afastar, o padrinho afetivo, quando está chegando a família adotiva. Eu acho um absurdo, porque o padrinho ele pode auxiliar no processo de adoção. Então, assim, não é afeto de mais que faz mal, é afeto de menos. Dito isso, a gente pode desenvolver essas identificações masculinas e femininas com outras figuras que são figuras de referência da criança. Eu estou me lembrando de uma história recentemente, enquanto eu trabalhei em Niterói, na vara de infância de Niterói, com o Dr. Pedro, enquanto ele estava como juiz de lá, de uma habilitação que eu fiz de um casal de 2 homens, e este casal, através de busca ativa, eu tinha recebido um contato de uma assistente social de Minas Gerais, que estava com 3 crianças, 2 meninas e um menino, 2 meninas menores e um menino maior. E eles se encantaram com essas crianças, e essas crianças, depois que foram colocadas junto à família, começaram a fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicoterápico, que, na verdade, é até interessante, indicado, para que a criança possa se adaptar às famílias em que estão sendo inseridas. E aí,
ele depois falou uma coisa assim, muito legal, menino, assim, tia, eu estou numa família que é o máximo. Eu tenho 2 pais que são o máximo. Assim, porque ele vinha de uma história, novamente, a criança que chega à adoção, ela chega por uma questão de abandono familiar, ela chega por uma questão de retirada desse convívio familiar por maus tratos perpetrados pelos familiares. Então não é uma situação fácil. Foi um menino assim, muito... sofreu violências graves no seu processo de desenvolvimento até então, e ele estava encantado. Porque pais muito potentes e pais muito zelosos nessa relação que estavam desenvolvendo com ele. Mas, Érica, com toda essa sua experiência, e você como psicóloga tem uma responsabilidade muito grande, né? Na verdade, a psicóloga orienta o magistrado sobre o sucesso ou não, possível sucesso ou não, daquela relação afetiva que se transforma em uma adoção. Vocês têm retorno? Vocês têm acompanhado essas adoções, independente de ser homoafetiva ou não, e o sucesso dessas adoções? As famílias se formam naturalmente? Há um êxito nessa relação afetiva criada através da adoção? Desembargador, a gente tem, assim, realmente algum retorno, mas não da forma como a gente poderia esperar. Nós temos alguns grupos de pós-adoção, pós-natal, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, a gente também tem grupo de adoção tardia que se mantém, mas, novamente, somos poucos profissionais. Então, para acompanhar isso com este zelo e essa profundidade, nem sempre a gente consegue. A gente acompanha durante um período após a adoção, talvez o primeiro ano, mas depois a gente acaba não tendo uma continuidade, é verdade. Maravilha, foi muito bom entrevistar hoje nessa primeira hora a psicóloga Érica Piedade, e psicóloga do Tribunal de Justiça, da Vara da Infância e da Juventude aqui da capital, com toda a sua experiência de 17 anos de trabalho. E vamos falar também de um outro tipo de adoção, né? Uma adoção que é tão rejeitada, que são os adolescentes em conflito com a lei, que está promovendo no DEGASE, Departamento de Aplicação de Medidas Socioeducativas, o 3º concurso de marchinhas de carnaval. Muito importante, porque lá dentro as pessoas às vezes pensam que existem só pessoas bárbaras que cometeram crimes absurdos, e na verdade são adolescentes em formação que erram, como todos nós erramos, nós adultos também erramos, e no dia 25 de fevereiro vai ser feita lá um concurso de marchinhas. Então lá dentro tem poetas, cantores, compositores, muito interessante. Isso nunca é coberto pela grande mídia, mas é coberto pela grande mídia do Encontro com a Justiça aqui na Rádio Manchete Online. Vamos prestigiar então e vamos adotar também esses jovens excluídos pela prática de atos infracionais. Muito obrigado, Érica. Vamos agora ao nosso pequeno intervalo e voltamos com a segunda parte do nosso programa, hoje com um entrevistado especialíssimo, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Vamos trocar aqui, né? Ele que sempre entrevistou tanta gente, hoje será o nosso entrevistado, o jornalista Domingos Meireles.